O nome de Jesus está acima de todo nome. O nome que quando nós clamamos, a Bíblia diz que até o inferno estremece. Porque nesse nome é poder. Esse nome é poderosíssimo. E sobre este nome eu quero profetizar na tua vida a bênção de Deus, o desprendimento de tudo aquilo que está preso. Deus nessa noite vai liberar isso para você, porque nesse nome há poder. Oh, aleluia, glória ao Senhor. No início eras a palavra. Deixa o Espírito de Deus envolver a sua vida. Deixa o Senhor se apoderar de você esta noite. Você está aqui hoje. O mistério de glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu
a ser canal de bênçãos para esta igreja nesta noite. Que Ele fale aquilo que está no teu coração, aquilo que seja necessário para o crescimento espiritual, que seja para exortar, consolar, edificar, mas esta é a característica da tua palavra. Te louvamos, Senhor, porque cremos que Tu já fala conosco nessa noite, vai falar mais uma vez, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, vamos ficar atentos à palavra. Deus tenha a falar conosco nessa noite. Se você não estiver fazendo algo específico, como o nosso irmão Marcos Medeiros, que veio abençoar a igreja, filmando esse culto aqui, Deus abençoe o irmão, amém? Você fique à vontade, mas dê prioridade à palavra do Senhor. Não converse com o irmão do lado, porque às vezes o irmão está precisando ouvir uma palavra, você está deixando de ajudar o irmão a ser abençoado, amém? Deus abençoe, pastor Marcos. Amém, queridos, que a graça e a paz do Senhor permaneça sobre todos. Estamos de volta aqui, né? Glória a Deus por isso. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Reis, primeiro livro de Reis, o capítulo 22. Nós vamos ler a partir do verso de número 51. Deus tem ministrado muito no meu coração através dessa palavra. Eu quero compartilhar com você. É algo muito importante. Nós costumamos dizer que o inteligente ele aprende com os erros, né? Mas o sábio ele aprende com os erros dos outros. Fulano errou, aquilo ali está errado, não quero praticar aquilo não. Procurar fazer o melhor. Amém? Na minha tradução um pouco mais contemporânea, 1 Reis, capítulo de número 22, a partir do verso 51, eu queria que você, por gentileza, fique de pé em reverência à palavra de Deus. Vamos fazer isso, amém? A partir do verso 51 nos diz assim o texto sagrado: Acasias, filho de Acabe, tornou-se rei de Israel em Samaria, no 17º ano do reinado de Josafá, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel. Fez o que o Senhor reprova, pois andou nos caminhos de seu pai e de sua mãe, e nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que fez Israel pecar. Versículo 53. Prestou culto a Baal e o adorou, provocando assim a ira do Senhor, o Deus de Israel, como seu pai tinha feito. Amém? Podeis vos assentar em nome de Jesus? Glória a Deus. Eu gostaria de falar alguma coisa sobre a história de Israel com você. E eu queria tomar como ponto de partida a vida e a trajetória do 6º rei de Israel, chamado Omri. Esse homem ele foi instituído rei sobre Israel. Israel já estava numa situação caótica espiritual, e ele deu continuidade a essa vida degradante, moral e espiritual que o povo estava vivendo. Quando nós sabemos que a palavra de Deus nos traz a certeza, de forma muito convicta, de que o povo de Israel é uma nação exclusiva, uma nação de Deus. Deus fez promessas de grandes vitórias, promessas relevantes sobre aquele povo, porém, o povo fez aquilo que o Senhor reprova, e o seu rei, que era o representante do povo, deu continuidade a essa catástrofe moral e espiritual que o povo já estava vivendo, Deus ele havia prometido que estaria com aquele povo, seria o Deus daquele povo, Porém o rei, temendo algumas afrontas, temendo algumas guerras, alguns confrontos, o que ele faz? Ele firma um pacto, uma aliança com os fenícios, onde o seu rei era Etibaal, e a Bíblia nos mostra de forma muito clara que este homem tinha uma filha chamada Jezabel, que foi dada ao seu filho Acabe, para que pudessem casar e fazer uma aliança, um casamento feito, arranjado, que era uma aliança política. Eles queriam unir forças contra os inimigos, buscando um sustento bélico para que pudessem se manter. Mas a Bíblia nos mostra que isso trouxe muito mais ainda desgosto ao coração de Deus, trouxe ira ao coração do Senhor. Por quê? Porque Deus era o Senhor daquele povo. Deus era o Deus que muitas vezes
dava a condição àquele povo de ir a uma batalha, né? E às vezes com a minoria, mas vencia. Por quê? Porque Deus queria sempre mostrar o seu braço forte, guardando aquele povo. E você sabia que isso muitas vezes acontece conosco? Nós temos, né, o nosso Deus como Senhor da nossa vida, frequentamos assiduamente a igreja, os cultos, né? Participamos dos eventos, mas muitas vezes na hora da dificuldade, quando enfrentamos um desafio, nós tememos a esse desafio. E muitas vezes deixamos em dúvida a fé que dizemos expressar no Senhor. E Deus, Ele quer que a despeito de qualquer situação, você se demonstre como uma pessoa que tem fé nele, aconteça o que acontecer, haja o que houver. Deus, Ele quer isso de mim e de você, que nós expressemos a fé nele. Muitas vezes você está na casa do Senhor, você diz que tem fé em Deus, você acredita no Senhor, mas quando você tem um compromisso financeiro para saldar, muitas vezes ele está muito elevado, aquilo traz uma preocupação tão grande ao teu coração. Já percebeu isso? Parece que você esquece o tamanho do Deus que você tem, aquele que é provedor, né, de meios e maneiras para a sua subsistência. A Bíblia diz que o nosso Deus é o dono do ouro e da prata. E por que muitas vezes nós tememos essas coisas? Porque o coração do homem tem uma tendência muito forte a se inclinar e observar as circunstâncias muito mais do que o tamanho do Deus que nós servimos. E na vida desse homem não foi diferente. O caos já estava impregnado no meio daquele povo. Ele vem e assume uma aliança como essa. E a Bíblia diz que quando Onri desceu à sepultura, quem assumiu o trono? O 7º rei, chamado Acabe. Esse homem foi para o trono e deu continuidade a tudo aquilo que seus antepassados já estavam fazendo. Irmãos, o caos estava instaurado em Samaria. O povo estava se inclinando diante de Baal de Aserá. Fazia-se comércio, sabe, de todo esse tipo de idolatria. Era uma coisa terrível que estava acontecendo no meio daquele povo. E Deus sempre chamando a atenção do povo, levantando o profeta, né? E muitas vezes o profeta estava ali passando por dificuldade. Por quê? Porque estava anunciando verdades celestiais. Se tem uma coisa que incomoda o pecador, é quando você fala uma verdade para ele, que ele está em perigo, que ele está precisando voltar-se para Deus. Ele muitas vezes não quer entender isso, até porque não tem visão espiritual suficiente para entender isso. Mas a Bíblia nos mostra que nós temos que continuar pregando, falando, anunciando, porque quem faz a obra é o Espírito Santo. Você crê nisso, amém? É Ele quem faz a obra é do Senhor, não é nossa. Tem gente que muitas vezes quer empurrar Jesus de goela abaixo na pessoa, já viu isso? Tem gente que é assim, não, você tem que aceitar Jesus, você tem que ir para a igreja. Irmão, nós temos que entender uma coisa, o papel de pregar, de anunciar é nosso, mas a obra quem faz é o Espírito Santo. Você crê nisso? Amém? Os profetas estavam ali, anunciando, falando, mas as pessoas não davam ouvido, os representantes do povo não davam ouvido à palavra de Deus. E a Bíblia diz que aquele homem chamado Acabe, o 7º rei de Israel, que reinava ali em Samaria, ele deu continuidade àquela vida pregressa de idolatria, de imoralidade. E principalmente depois que assumiu o compromisso matrimonial com aquela mulher chamada Jezabel, uma mulher obstinada, uma mulher terrível, uma mulher perseguidora dos profetas de Deus. Mas o Senhor, Ele não deixou tardar a sua justiça, porque Ele é Deus, Ele é poderoso. Amém? Perceba uma coisa, todo rei que se levantou diante de Israel, que fez aquilo que o Senhor reprova, não teve muito tempo de reinado. Seu reinado foi muito breve, né? E nós observamos aqui que Acabe desceu à sepultura. Quem assumiu? Acasias, filho do relacionamento de Jezabel, né, com Acabe. E a palavra de Deus diz que ele fez aquilo que o Senhor também reprova. Por quê? Porque ele é influenciado e conduzido pela sua mãe. Só que a palavra de Deus diz que ainda no início do seu reinado, ele tomou um tombo da sacada onde ele morava no palácio, e ele foi para a cama enfermo. E sabe o que aquele homem fez? Ele poderia ter aproveitado aquele momento de fragilidade, porque se tem um momento que o ser humano fica frágil, é o momento da enfermidade. Já viu isso? Né? Ele fica logo quebrantado. Meu Deus, tem misericórdia de mim. Senhor, eu estou desse jeito. Senhor, será que agora que eu vou morrer? A pessoa fica preocupada, né? Todo mundo sabe que a gente vai morrer um dia, mas quem quer morrer? Ninguém quer morrer. Não é verdade? É aquela velha história, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer, né?
Isso é uma realidade. Eu quero viver. A gente tem vontade de viver. Nós temos um senso assim de sobrevivência tremendo, né? Se você estiver andando, você tem fé em Deus, você vê o perigo lá na esquina, o que você faz? Você corta caminho. Você não vai passar onde está o perigo, porque você quer preservar a sua vida, até porque foi isso que Deus colocou em você, um senso de sobrevivência. Deus faz isso comigo, com você, né? Anteontem eu estava no meu comércio lá trabalhando, eu que estava com a minha filha, e de repente eu escutei um barulho de uma sirene, mas muito alta, sabe? Um veículo da polícia vindo em alta velocidade. Eu falei, ele está perseguindo alguém. E de repente passou uma moto correndo, eu falei para ela, entra para dentro da loja, porque pode ser um tiro aí, sei lá o que pode acontecer, né? A gente tem fé em Deus, mas tem que se resguardar, não é verdade? Então esse centro de sobrevivência está em nós. Então você perceba que o povo de Israel estava vivendo uma vida assim, sabe, desregrada, à mercê, né, da vontade deles próprios. E aquele homem chamado Acasias, rei de Israel, estava com 2 anos de reinado, quase 2 apenas. Ele estava no leito de enfermidade, poderia ter aproveitado aquela riquíssima e preciosa oportunidade para se voltar para Deus, né, e clamar por misericórdia. Sabe o que aquele homem fez? Ele mandou mensageiros para consultar Baal-zebub, o deus de Ecrom, para ver se ele iria ou não sair daquela cama, para ver se ele seria ou não curado daquela enfermidade. Você sabe o que Deus fez? Foi lá para o profeta Elias e disse para ele, olha, vão passar mensageiros de Acasias aí no meio do caminho, e você vai até eles e diga o seguinte para eles, olha, será que não há Deus em Israel? Porque tu mandou consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom. Eu digo para você que dessa cama tu não sai, tu vai morrer. Os mensageiros nem deram continuidade, sabe, na missão. Voltaram no meio do caminho, entraram no palácio de novo. O rei olhou e falou, ué, vocês já voltaram? Essa viagem é tão longa e voltaram tão rápido, né? Eles disseram, meu senhor, aconteceu um problema no meio do caminho. Um homem nos parou e disse o seguinte, assim diz o Senhor, porque tu mandaste consultar o Deus de Ecrom, Baal-zebub, dessa cama tu não vai sair, tu vai morrer. O rei ficou irado, olhou para os mensageiros e disse o seguinte, como era esse homem? Olha, esse homem ele tinha uma roupa de pelos, sabe, tinha um cinto de couro. Quando ele falou aquilo, Acasias disse a Elias, é o perseguidor, perturbador de Israel. É um homem que muitas vezes está contrariando toda a monarquia, toda a minha descendência ele tem contrariado. E não está fazendo diferente comigo. A Bíblia diz que aquele homem teve uma ira acendida no seu coração. Ele chamou um capitão e falou assim, olha, reúna 50 homens, 50 soldados e vá até onde esse homem está e traga ele à minha presença que ele vai morrer. Ah, ele vai morrer, eu vou acabar com a vida dele. A palavra de Deus diz que aquele capitão reuniu 50 homens, foi na direção de Elias. Elias estava sentado no cume do monte. Aquele homem, aquele capitão, ele parou debaixo do monte, olhou para o alto e disse, homem de Deus, me acompanhe agora, porque o rei quer falar contigo. Você imagina isso, irmão? É um sem noção falar uma coisa dessa, né? Sem noção, né? Aquele que mexe com quem é de Deus é um sem noção, irmão, sabia disso? Cuidado. Mexer com quem é de Deus está mexendo com o próprio Deus. Outro dia eu contei aqui sobre isso, mas tem gente que não ouviu, vou falar de novo, né? Nós estávamos na nossa igreja, louvando a Deus, glorificando ao Senhor, fomos para casa e o telefone tocou. Uma irmãzinha, vizinha da nossa igreja, ligando para nós. E naquele momento ali eu falei, irmão, o que está acontecendo? Ela com um ar de espanto, falou, pastor, vem aqui na igreja agora, pelo amor de Deus. Eu falei, o que houve, minha irmã? Pastor, um cidadão que professa uma fé diferente da nossa, acendeu uma vela na pedra da entrada da igreja, a vela está acesa lá. E eu falei para ele, moço, não faz isso aí, a igreja. Ele disse, bota a mão aqui que você vai ver o que vai acontecer com você. Ela temeu naquela hora, nova convertida, recuou e ligou para mim. Eu falei, não bota a mão não, espera que eu estou chegando aí, aguarda. Eu entrei no carro e fui para a igreja. Quando eu parei o carro, irmãos, que eu olhei aquela vela acesa na porta da igreja, eu falei, Jesus, tem misericórdia dessa alma. Irmãos, eu fui ali, apaguei aquela vela, arranquei ela do lugar, joguei do outro lado no mato, e comecei a limpar o chão lá. Ela chegou, falou, pastor, ele me ameaçou, ele falou para mim, eu falei, irmã, eu costumo dizer que cair na mão de Deus, do diabo é mole porque Deus tira.
Mas a Bíblia diz em Hebreus 10:31 que horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Esse homem está posto na mão de Deus. Irmãos, infelizmente, 7 dias depois, uma semana, ele morreu na esquina da igreja lá, crivado de bala. Irmão, se tem uma coisa que o povo tem que entender, é que não se mexe naquilo que pertence ao Senhor. Porque Deus cobra. Deus cobra. Aquele capitão, quando ele chegou no pé no pé do monte, que ele estava lá sentado, que ele gritou: homem de Deus, desce e vamos lá, porque o rei quer falar. Ele estava determinando. Você sabe o que o homem de Deus falou? Tu falou que eu sou homem de Deus? Então, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu agora e consuma a ti e os teus soldados. A Bíblia diz que na mesma hora o fogo desceu e consumiu todos eles que ali estavam, 51 homens, na mesma hora. Acasias podia ter se arrependido, né? Ele podia, meu Deus, o que é isso? Poderia haver pelo menos um mínimo de temor no coração e ele retornar à presença de Deus. Mas não, sabe o que ele fez? Ele ficou um pouco mais irado e chamou um outro capitão e disse: olha, agora pega você 50 homens e vá até lá e traz esse homem aqui, porque eu quero matar ele hoje. A Bíblia diz que aquele homem saiu da mesma forma foi. A Bíblia não relata como estava o coração daquele homem. Não relata como estava aquele capitão, né? Provavelmente preocupado. Se aconteceu com a primeira leva de soldados, provavelmente pode acontecer comigo, né? Mas ele estava ali para obedecer a ordem. O que ele fez? Ele foi até lá, e quando chegou no mesmo local, ele olhou e falou as mesmas palavras do primeiro capitão: homem de Deus, desça e vamos lá, porque o rei quer ter contigo agora. Ele olhou para aquele homem e disse: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma a ti e os teus homens. Na mesma hora aconteceu a mesma coisa. Sabe o que o rei fez? Ele desistiu? Não. Ele mandou reunir mais 50 homens, pegou um outro capitão e disse para ele: olha, vai lá e traz esse homem aqui, porque eu quero acabar com essa praga no meio de Israel, porque ele é um perturbador desse povo. Era assim que eles tratavam o profeta de Deus. A Bíblia diz que o terceiro chegou no pé do monte. Ele olhou para Elias e falou assim: meu senhor, tem compaixão de mim e dos meus soldados. Eu só estou aqui cumprindo ordem. Por favor, nos acompanhe. Pediu de uma forma tão gentil. Você sabe o que Deus fez? Irmão, Deus não resiste a um coração quebrantado. Você sabia disso? Não importa se a pessoa é crente, se é espírita, se é católico, não importa. O que importa é que se houver quebrantamento de coração, Deus se levanta do seu trono de glória, dá ordem a seus anjos a seu respeito e dá vitória àquele que se quebranta. Aquele capitão não tinha comunhão com Deus, mas ele ouviu falar do Deus de Elias. Ele sabia o que o Deus de Elias era capaz de fazer. Aquele homem se quebrantou diante do profeta. E sabe o que o Senhor falou para ele? Em outras palavras: eu vejo quebrantamento nesse coração, eu vejo um coração com temor. Elias, levanta, acompanha ele, não temas, porque eu estou contigo. Oh, glória! Deus está falando comigo, com você aqui hoje. Existem situações que se levantam na nossa vida para que nós quebrantemos o nosso coração e reconheçamos o senhorio de Cristo na nossa vida, querido. O povo muitas vezes está sem temor, não está crendo nos milagres que Deus pode operar. Muitas vezes está vendo a dificuldade e faz tudo para resolver, menos clamar a Deus, menos quebrantar o coração diante do Senhor. O grande segredo para que você seja um vitorioso é quebrantar o teu coração. Sabe por quê? Porque se o seu coração quebrantar, houver arrependimento, Deus vai esquecer o teu passado, vai escrever uma nova história e tua vida vai recomeçar na presença dEle, porque Ele é um Deus de recomeço. Ele é um Deus de recomeço. Tem muita gente que está amargando o passado que viveu, sabe? Trazendo sobre si culpas que muitas vezes Deus já perdoou, mas Ele mesmo não se perdoou. Quando você quebranta o teu coração e reconhece o senhorio de Cristo, não importa o que você fez daqui para trás. O que vai importar é do momento presente para frente.
Aleluia. Quando aquele capitão se quebrantou, a Bíblia diz que imediatamente Deus deu uma ordem para o profeta: pode ir junto com ele, não tem mais não. Fique despreocupado, descansa em mim. Imagine, irmão, chegar no covil, né, do inimigo, chegar lá no local, no campo do inimigo, porque Elias era o inimigo do rei, né? Era um homem que era malquisto naquele lugar, era um homem que o rei desejava ver a morte dele, mas Deus assegurou aquele homem: olha, não temas, eu estou com você, pode acompanhar esse capitão. Amém? Deus traz um ensinamento muito grande para nós aqui hoje, irmãos. Deus nos mostra como é bom colocar o nosso coração diante dele, porque quando o nosso coração está diante dele, nós somos guiados por ele, e tudo que fazemos engrandece o nome dele, porque foi para isso que nós fomos criados, para o louvor de sua glória. Amém? Glória a Deus. Você foi criado para louvor da glória de Deus, e o Senhor, Ele quer de você simplesmente obediência e adoração, devoção e quebrantamento de coração. Quando você faz isso, querido, Deus, Ele abre portas para você que você nem imagina. Ele faz coisas em prol da tua vida que nem passava pela sua cabeça. Dá uma olhada para a sua vida no presente momento e veja tudo que você já passou, né? E quantas coisas você venceu, mesmo muitas vezes não estando na presença de Deus como deveria. Agora para pensar e imagina se você tivesse da maneira que Deus quer na presença dele. Ah, meu irmão, você seria uma pessoa que com muita facilidade iria clamar aos céus, ia ter certeza e convicção de que Deus ia ouvir a sua oração. Jesus tinha tanta comunhão com Deus, que a Bíblia diz que ele estava diante do túmulo de Lázaro. Sabe o que ele fez? Ele levantou a voz aos céus e disse: Pai, graças te dou, porque tu sempre me ouves. Será que eu e você podemos fazer isso? Será que nós temos a condição de olhar para Deus e falar: Senhor, muito obrigado, porque eu sei que tu está me ouvindo. Eu sei que eu vou ter resposta. Quando eu terminar essa oração, a resposta já está a caminho. Eu sei, Senhor, que quando eu clamar, eu vou mover os céus com a minha oração. Você consegue fazer isso? Ou talvez alguma coisa que você tenha cometido lá atrás está trazendo peso à tua consciência, está impedindo você de acreditar que o impossível de Deus vai acontecer. É um questionamento. Irmãos, pecar é muitas vezes coisa que o homem faz, mas a questão é não permanecer no pecado. A Bíblia diz que o justo cairá, né, 7 vezes, mas o Senhor o levantará. Você crê nisso? O problema não é você ter pecado, porque pecar, infelizmente, todo ser humano peca. A questão é você permanecer no pecado. Sabe o que João diz? Filhinhos, pelo amor de Deus, não pequem. Ele diz: não pequem. Não é para pecar, mas se todavia, se porventura alguém pecar, tens um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Amém? E Ele está aqui hoje dizendo para mim e para você, que se houver quebrantamento de coração, os milagres concorrerão em nossa direção. Se houver quebrantamento de coração, Deus vai fazer coisas que você muitas vezes está pedindo há tempo para que aconteça na tua vida. Muitas vezes Deus não concede porque você não está preparado o suficiente para receber aquilo que você quer. Existem sonhos, desejos no nosso coração que Deus não realiza, porque Ele sabe que isso vai afastar você da presença de Deus, porque a sua estrutura ainda não está preparada para receber. Mas Deus está aqui hoje falando com você: eu ainda sou Deus na tua vida, eu ainda sou o Senhor da tua vida, da tua casa, dos teus negócios, dos teus sentimentos. Eu sou o Deus da tua vida, diz o Senhor. E Deus não abandona aquele que confia nele, amado. Você confia no Senhor? Amém? Então fique de pé em nome de Jesus, fique de pé. Eu quero convidar o Ministério do Louvor aqui à frente. Você recebe Ele como Senhor e Deus da sua vida. Aí você quebra tradições, quebra maldições. Você quebra muitas vezes, sabe, tradições lá no passado, lá de trás da sua prole, que vem se arrastando há anos, que muitas vezes traz prisões para você, prisões espirituais. Mas Jesus Cristo, Ele quando entra na vida de alguém, Ele faz uma diferença tão especial
que essa pessoa, a partir desse momento, começa a mudar. E as tradições, as prisões, essas maldições hereditárias caem tudo por terra, porque no nome de Jesus há poder, amém? Glória a Deus! Talvez a Caxias não tomou atitude porque ele quis dar continuidade, por conveniência, conformismo, a toda a vida que os seus antepassados levaram. Mas eu quero dizer para você uma coisa, querido. Ainda que você venha carregando, sabe, alguma coisa do passado, alguma coisa que vem fazendo mal à sua família, está fazendo mal a você, hoje é o dia aceitável do Senhor. Hoje é o dia que Deus pode fazer uma grande obra na sua vida e mudar a sua história. Eu costumo dizer que o passo mais importante, a decisão mais importante que o ser humano pode dar é confessar Jesus como Salvador. Porque a partir desse momento, ele está selando o passaporte para a eternidade. E está dizendo para Deus: Senhor, eu quero morar eternamente contigo. É a decisão mais importante. E se você está aqui nessa noite, entende que Deus tem uma obra na tua vida, e Ele não abre mão de você, porque você foi criado para o louvor da glória dEle. Eu quero convidar você, quem não aceitou Jesus, para que levante com as suas mãos. Eu quero conhecer você. Amém. Nós temos ali uma pessoa corajosa. Eu costumo dizer que aquele que levanta a mão em público e diz: eu quero Jesus, é corajoso. Mas alguma pessoa, uma segunda pessoa está. Mas alguém, louvado seja o nome do Senhor. Tem outro ali? Outro, por favor, levante assim para conhecer você. Glória a Deus. Por favor, traga essa pessoa aqui à frente. Aqui. Nós queremos orar por você. Nós queremos clamar a Deus pela sua vida. Por isso, traga, irmã, abrace. Faça o que Jesus já está fazendo. Abração dessa vida. Ela entendeu a mensagem de Deus. Ela entendeu a mensagem de salvação. O nosso Deus, o Deus de Elias, é o Deus que opera ainda nos dias de hoje. Ele está aqui fazendo algo que eu e você não podemos fazer. Uma transformação interior. A Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E quando uma pessoa se arrepende daquilo que faz, muitas vezes uma multidão de pecados se apagaram, diz a Bíblia. E o nosso Deus está aqui para realizar o grande feito. Amém? Vamos louvar. A oportunidade está aberta para você. Louvado seja Deus. Jesus está te chamando. Ele está dizendo que você venha, porque eu quero te abraçar. Quero fazer de você uma nova criatura. Glória a Deus. Aleluia. Aqui na terra como no céu, toma o teu lugar na terra como no céu. Aleluia. Então é isso. A vontade de Deus tem que ser feita nos céus e na terra, porque Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Ele é o nosso Deus. Aleluia. Venha o teu reino, venha o teu governo, venha a cultura que vem do céu. Venha o teu reino, venha o teu governo, voa a cultura que vem do céu. Aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Que a tua vontade seja feita neste lugar, Pai. Nós estamos aqui para cumprir a tua vontade, Senhor. Deus Todo-Poderoso. Santo, santo é o teu nome. Aleluia. Sobre a tua gente, vamos orar. Pai, nós queremos essa hora entregar esta vida nas tuas mãos. Esta vida que está publicando a fé em ti nessa hora, Pai. A tua palavra diz que aqueles que te confessam diante dos homens, o Senhor Jesus o confessa diante do Pai. E eu te louvo por isso, Pai, porque esta vida já está aqui neste momento recebendo o selo e a garantia de vida eterna, que é através do teu Espírito Santo. Eu te peço, Pai, faz morada neste coração. Escreve o nome dela no livro da vida, Senhor. E que ela saia daqui, ó Pai, com a alegria da salvação em seu coração. E se for
se reconciliando com o Senhor. Feche os olhos. Mônica, seja bem-vindo ao seu meio. Pai, eu quero entregar este homem também diante de Ti. Deus querido, a Tua palavra, Senhor, é poderosa. A Tua palavra é digna de toda aceitação. E essa palavra que é santa, que é poderosa, venha realizar neste homem uma limpeza total do alto aos pés, Senhor. Repreenda toda força contrária ao Teu poder. Tudo aquilo que aprisionava este homem para que ele não tomasse a decisão de retornar para a Tua presença, já está sendo anulado nesta hora. E nada nem ninguém vai impedir a felicidade dele na Tua presença, Pai. Eu quero profetizar esta vida agora. Cheio do Teu Espírito Santo. Eu ordeno agora que toda força contrária ao poder de Deus seja repreendida e que o adversário não mais exerça influência neste coração, mas que ele se volte para Ti por inteiro e venha glorificar o nome do Senhor em tudo aquilo que for fazer. Assim eu oro entregar esta vida aos Teus cuidados e creio, Pai, que Tu vais completar a obra. Tu és fiel e eu Te louvo por isso. Em nome de Jesus, e quem diga amém. Aplauda o Senhor mais uma vez. Glória a Deus. Isso eras a palavra. Deixa o Espírito de Deus envolver a sua vida.